Bom, no último vídeo eu mostrei para vocês a minha carteira de investimento e como eu consigo R$ 500 por mês. E hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem montar a sua carteira, selecionar os melhores fundos imobiliários e fazer uma seleção inteligente e conseguir verificar todos os dados, beleza? Então, sem enrolação, bora lá para o vídeo. Bom, eu estou aqui no site do Status Invest, na busca avançada. Vou deixar o link desse site para vocês na descrição. E aqui a gente vai fazer alguns filtros. Interessante visualizar aqui, tá? A gente tem alguns campos para a gente poder fazer uma seleção. Então tem um segmento, né? Como eu tinha informado anteriormente no outro vídeo. E aqui a gente consegue selecionar o tipo, aonde o imóvel, né, o fundo imobiliário se insere e qual segmento que ele se encontra. Aqui a gente tem o Dividend Yield, aqui é anual. Então, quanto que o fundo imobiliário entrega para você, né? Ele remunera o cotista por mês. O P sobre VP, ou seja, se ele está com desconto, com seu preço justo, né? Seu valor patrimonial, que seria essa parte do justo que eu informo. E acima disso, ou seja, se ele está negociado acima do seu valor patrimonial. E a gente também tem outros campos aqui. Então, começando aqui, a gente vai selecionar o setor, tá? Eu vou pegar um bem tranquilo, imóvel. Então, vamos buscar aqui, imóveis industriais e logístico. Então, aqui a gente vai buscar somente fundo de tijolo no setor logístico, beleza? E o Dividend Yield, para mim, um Dividend Yield ok, legal, já para começar a trabalhar, é 8%. Então, a gente pode puxar aqui a barrinha ou digitar embaixo, né? Então, vamos colocar aqui 8%. E aqui a gente consegue selecionar outras opções também. Se você colocar em buscar, ele já vai fazer a localização para você de tudo que tem nesse filtro que a gente utilizou. Mas são bastante coisas. Então, o que eu quero agora visualizar? Fundo imobiliário grande, tá? De tijolo. E quanto maior a patrimônio que a empresa gere, é uma empresa maior. Não quer dizer que ela é melhor, quer dizer que ela tem mais dinheiro envolvido, né? Tem mais imóveis. Então, a gente vai visualizar aqui pelo menos com 2 bi. Né? Então, vamos buscar aqui 2 bilhões. Tá bom. E buscar novamente. E aí ele já filtrou, né? Então ele trouxe 4 fundos imobiliários para nós. Como a gente consegue visualizar aqui? Então tem o BTLG, o HLG e mais 2, né? Puxando aqui para o lado, a gente consegue ver o preço, quanto está a cota, né? Se a gestão é ativa ou passiva, o dividend yield anualizado, então quanto ele entregou no ano passado, né? Então 10%, 8%, 13%. O seu preço sobre VP, então como a gente pode visualizar aqui, todos estão com desconto, então é uma ótima opção para a gente poder estudar e depois fazer uma aquisição. A gente também consegue visualizar o número de cotista, né? Quantos cotistas existem dentro desse fundo. E aqui o patrimônio. Então, se você clicar aqui em cima também, ele vai trazer para você do maior para o menor. Se você inverter, do menor para o maior, beleza? O rendimento e o último rendimento, né? Em real. Então, 45... aqui tem que visualizar porque que ele pagou tudo isso, tá, pessoal? Não é normal. Então, último rendimento, R$ 1,10 do HGLG e o BTLG, 8,87 e o último, 78 centavos. Então, para estudo de pesquisa aqui, a gente vai utilizar o HGLG. Só clicar aqui nele. Abre uma outra guia para você não perder todo o filtro, tá? Então, como você vai estar fazendo um estudo, é legal para você não perder essa configuração, você abre aqui um novo guia. Então, abre aqui o guia. E aí a gente vai estar aqui no site do Status Invest com todas as informações desse fundo imobiliário. Como a gente pode visualizar? O valor atual, né? Quanto está sendo cotado em mercado. Aqui tem 2 campos interessantes, né? A mínima em 52 semanas e a máxima. Então, hoje, ele está sendo negociado em 1,48, 1,49, né? E 80 centavos. E o menor, ele já foi negociado em 142, né? E 0,7. E a máxima, 1,63. Então, você pode ver que quem comprou a 142 para hoje já teve uma valorização na sua cota. Essa não é a ideia da gente ter valorização. Óbvio, se valorizar, tá bom. Mas é a quantidade, é fazer compras consistentes para conseguir receber proventos mensais e ter uma carteira que te pague um valor legal, beleza? Só que visualizando isso aqui a gente consegue ver como está o mercado, né? Então já pagaram mais, agora está pagando menos e mesmo assim tem gente que ainda está vendendo.
Aqui a gente consegue visualizar o dividend yield anualizado, tá? Como a gente tinha visto aqui, ele continua sendo o mesmo, tá? E aqui a gente consegue visualizar a variação dele, quanto custou a cota dele conforme o ano, né? Aqui a gente puxou um filtro para 5 anos, então a gente consegue ver que ele já foi negociado em 173, em 181, em 155 em diversos valores. E hoje ele está sendo negociado por esse preço, né? Lá na pandemia, ele foi negociado a 123, até um pouquinho menos aqui, né? Aí aqui em cima a gente tem algumas opções, né? A gente tem a parte contábil, então a gente consegue visualizar toda a referência do fundo, né? Número de cotista, quanto ele tem em caixa, quanto tem em ativo, qual é o patrimônio líquido do fundo, tá? A gente também tem uma opção aqui bem legal, que é o portfólio. Aqui a gente consegue visualizar tudo que o fundo imobiliário possui. Então, quantos imóveis ele tem, qual a vacância. O que é vacância? Vacância é vago, né? É o espaço que ele tem vago ali, não está alugado. Então, quanto menor isso, melhor. Porque se está 0% em tudo, né? Não tem espaço, quer dizer que a gente está recebendo o máximo de provento possível. Se tem alguma vacância, pode ser algum motivo, tá? Então, a gente consegue visualizar a inadimplência aqui do lado também. Inadimplente é se estão pagando ou não, se tem algum inquilino que não fez o pagamento aqui. E aqui a gente consegue visualizar que ele tem uma vacância, pode ser um dos motivos também que o preço dele, o valor da cota pode ter caído. E aqui a gente consegue visualizar todos os ativos do fundo. Aí você pega aqui o que é isso, né? HGLG e Tupéva. Seleciona aqui, ó, pesquisa no Google. Tá aqui, ó. Quando você fizer uma aquisição, a compra desse fundo imobiliário, você também vai estar comprando uma fatia desse galpão aqui. Beleza? A gente também tem a parte aqui importante para começar a fazer essa análise, que é o comunicado. Então você pode clicar aqui, ele vai levar para você todos os comunicados que o fundo teve, tá? Então todas as informações que ele teve mediante a informe de pagamento, se eles vão fazer aquisição, se vai ter assembleia, se vai acontecer alguma coisa, eles têm um informativo. Quando você adquirir, normalmente você também recebe e-mail, mas você também pode visualizar aqui, caso não seja cotista. Então a gente vai visualizar aqui o relatório gerencial. Aqui, ó, relatório gerencial, que foi no finzinho do ano. Então, clica aqui em abrir. Então aqui é o documento de tudo que ocorreu no fundo. Se ele fez aquisições, se ele fez compras, se ele está fazendo pagamento, se ele não recebeu algum recebimento de alguma coisa, vai estar todas as informações aqui dentro. Aqui a gente consegue visualizar algumas coisas bem interessantes. Já de início, a gente já consegue visualizar o valor da cota, né? Quanto que está sendo negociado a mercado, qual é a cota patrimonial igual a 1 seria 156, mas está sendo negociada a 152, por isso que está com desconto. O fundo possui em valor de mercado 5,1 bilhões, quantidade de cotista, né? O rendimento por cota, quanto está sendo pago, quanto você vai receber por cota adquirida. Esse valor ele pode ter alteração, ele pode ser maior ou menor, tá? A gente tem o dividend yield, então assim, a gente visualizou que daquelas outras opções aqui, ele é o fundo com menor yield, né? 8. Só que ele também é o segundo com maior capital. A alavancagem, ou seja, quanto ele está adquirindo em dívida, né? Quanto ele tem ali que ele vai ter que fazer pagamento, então do valor total ele tem 12%, tá alavancado. É importante a gente visualizar isso, tá? Quanto maior a alavancagem, maior o risco. Porém, um fundo desse tamanho e da forma que ele está desenvolvendo, até 15% eu acredito uma alavancagem sadia, mas a gente vai conseguir visualizar aqui como está essa alavancagem, se vai reduzir ou não e qual a previsão que o gestor tem sobre isso, tá? E a gente já consegue visualizar o comentário do gestor, né? Então ele fala aqui, ó, que no mês de novembro de 24 o fundo apurou uma receita total de 49 milhões, que foi o resultado de 1,46 centavos por cota, que levou o resultado. Então todas as informações que ocorreu sempre vai estar aqui. Isso é muito legal, a gente vir visualizar e sempre que possível estar fazendo uma análise e visualizando todo esse relatório. Aí aqui a gente também consegue ver, ó, ainda no mês de novembro,
A obra do HGLG Itupeva G300 adquiriu 97% do avanço físico. Então, ele está informando que ele está fazendo um desenvolvimento, né? Está sendo construído e a obra está quase no fim. A gente consegue visualizar tudo isso aqui. Descendo um pouquinho mais, a gente também tem a parte aqui da composição do resultado, né? Que é a parte do DRE, que é o quanto foi de receita que o fundo adquiriu, né? Ele gerou, rendimento imobiliário que ele teve, receitas que ele pode ter tido. Então, todas as informações financeiras vai estar aqui. Descendo um pouco mais, a gente também consegue visualizar o que está dentro do fundo, né? Ele tem 5 bilhões e 300 em imóveis, ele tem 321 milhões em fundo imobiliário, ele também tem CRI, né? CRI, ele também tem LCI, que é a letra de crédito, a renda fixa, quanto ele tem adquirida, parcelas a receber e aquisições. E no final, o líquido dele. Aqui é legal também a gente conseguir visualizar tudo o que está ocorrendo dentro do fundo, né? A gente consegue ver que no prazo de 6 meses tem para ser ocorrido, né, essas aquisições. E depois a gente também tem a parte de 12 meses, que é daqui para baixo. Ele vai ter a aquisição e parcela a receber. O que seria esse parcela a receber? Um fundo imobiliário, ele pode fazer a construção do imóvel, locar para outras pessoas e também em algum momento vender esse próprio imóvel. Então ele vai ter um ganho nessa construção e nessa venda. Tendo esse ganho, ele vai ter que fazer uma parte de distribuição desses valores para nós. Ele também pode segurar uma outra parte e poder fazer uma nova aquisição, mas normalmente esse valor é totalmente pago para nós, cotista. E também, se você quiser, aqui do lado tem um link, a gente consegue visualizar o que ocorreu. Então, clicando aqui, a gente consegue visualizar, né, quem está gerenciando. Então, Credit Suisse está falando aqui do imóvel, então tem todo o documentário dele, toda a documentação. A gente consegue visualizar as imagens do imóvel, o motivo da aquisição ou o motivo da venda, tá? Então, todas essas informações estão aqui dentro do relatório gerencial. Descendo um pouco mais, a gente consegue também visualizar a evolução da vacância, né? Então, quanto menor a vacância, melhor. Então, a gente consegue ir visualizando por mês, dezembro de 23, 24, e assim a gente vê que a vacância está caindo. Então, estava com 8% e está chegando em 4%, né? Então, é bem legal. Quanto menor, melhor. A gente também tem o vencimento dos contratos. Quando que esses contratos vão ser encerrados, né? Quando a gente faz uma locação, você tem um contrato. E quando esse contrato ele encerra, ou ele tem que ser refeito, um novo, ou esse inquilino pode sair. Então, a gente tem alguns contratos para vencer neste ano, né? Mais 10% para vencer em 2026, em 2027, 16%, e 2028 para cima, né? Mais, a gente tem mais de 54%. Importante, se algum desses inquilinos quiserem sair antes do momento do término do contrato, eles têm que pagar uma multa. Então, normalmente, quando pega contrato muito longo, é bom, porque a gente tem uma previsibilidade desse recebimento. Você sabe que o fundo vai receber e você também vai receber participação sobre a sua cota. E se esse lojista, se essa empresa quiser sair desse fundo imobiliário, né, desse galpão, eles vão ter que pagar uma multa para poder sair. E normalmente a multa é um pouquinho alta. Então, descendo um pouquinho mais, a gente também consegue ver a alavancagem. Lembra que eu informei? Para esse fundo, até 15 está ok, mas a gente consegue visualizar que ele está em queda, né? Então, ele está em 12%, estava, né, em 2024, final do ano passado, teve já uma redução de 0,1% para esse ano. Esse ano ele vai manter em 12%, e a gente pode visualizar que a partir de 2028 ele já vai cair uma casa, né? Então ele vai para 9%. E a previsão é que em 2034 ele só mantenha uma alavancagem de 4%, 3,9%, 4%. Isso é muito bom, porque ele não vai ter tanta coisa a comprar. Porém, no meio do caminho, ele pode sim poder fazer mais alavancagem, tá? Isso aqui é uma previsão do que pode ocorrer, mas no meio do caminho pode acontecer uma oportunidade para eles, né? E o fundo for lá e fazer uma nova emissão, uma nova aquisição de dívida. Descendo um pouquinho mais, a gente também vai ter outras visualizações. Aqui a gente consegue visualizar
tudo que está ocorrendo. Se o fundo está fazendo aquisições e o que ele está comprando. A gente também sempre vai ter essa parte aqui de link para conseguir visualizar o que está sendo adquirido. E assim a gente consegue entender aonde vai ser comprado e aqui ele informa o motivo. Então aqui ele está falando que está fazendo uma compra que está a 10 km de Vitória, é um ponto estratégico, né? Está bem próximo a diversas áreas. Voltando aqui, a gente tem algumas outras opções, né? A gente consegue ver obras de desenvolvimento. Então tem uma obra em desenvolvimento, que é aquela Itupeva que a gente tinha informado lá no início, G300, que ele está falando que no mês de novembro ele alcançou um avanço financeiro, né? E ele está superando a meta na parte de produção. Então, logo, ele vai ser liberado e vai ser alocado, se já não estiver alocado, né? A gente tem que entender tudo aqui e fazer toda a leitura para verificar se esse imóvel já está alocado antes do final da sua construção, ou se ele já tem alguém para alocar ele. Descendo um pouquinho mais, a gente tem uma parte bem legal, que é a parte de tudo que o fundo imobiliário possui. Então, todos os ativos que esse fundo possui está aqui. Então, tem os ativos, a gente consegue visualizar onde eles estão, né? A cidade, o valor desse imóvel, a classificação, do AAA ao C, né? Então, C e D, as classes mais baixas do imóvel. Então, o AAA que quer dizer o quê? Que o imóvel é um ótimo imóvel, que é um bom imóvel, né? 2As, que seria um duplo A, é um imóvel bom, mas não é tão bom quanto o AAA. Ele perde em alguma coisa, talvez a localização, tamanho, algo assim do tipo. Então a gente consegue visualizar que o HGLG possui diversos imóveis AAA e AA, né? E a participação, se ele é dono do imóvel ou se ele tem uma participação desse imóvel. Porque o fundo imobiliário ele pode ser dono do prédio ou ele pode fazer uma participação com outros fundos imobiliários e ter um percentual daquele fundo. Então aqui a gente consegue ver que a maioria, o HGLG, é proprietário. Outros, como essa aqui, em Betim, ele só tem 48%. Ele tem sócio, quase metade, né? Então, dessa parte aqui a gente também recebe conforme o local paga, né? E aí aqui no final a gente vai ter o resto da lâmina, que ele vai estar informando as outras informações, falando de quando foi o lançamento dele, né? Então, a iniciativa, o IPO, quando que esse fundo imobiliário entrou para a Bolsa de Valores para poder ser negociado, né? Então, o HGLG teve seu IPO em 2011, então se a gente visualizar é um fundo com mais de 10 anos, também é um fundo grande na parte de patrimônio, né? Tem mais de 10 bi em gestão, então é um fundo que a gente já tem histórico, já consegue estudar e visualizar bastante informação dele, e também é um fundo parrudo, já tem muito dinheiro e muita coisa em gestão. Então, para estudo, seria uma ótima opção. Lembrando, isso aqui não é uma sugestão de compra nem de venda, tá bom? A gente sempre tem que visualizar e ver se cabe na sua estratégia. Para mim, eu tenho em carteira, vocês vão visualizar, né? Vocês conseguem visualizar na minha carteira de como eu consigo o valor mensal. Então, eu tenho HGLG, na minha base de estudo, na minha estratégia faz sentido. E aí, descendo mais, vai ter mais informações, todo o glossário de tudo que tem aqui do fundo. Essa é uma parte bem legal para a gente conseguir trabalhar e ter ideia do fundo imobiliário que a gente pode adquirir. Antes de fazer uma compra, é super importante a gente visualizar o fundo, entender ele e ver se ele cabe na nossa estratégia. Então, o fundo possui tempo de casa, né? Ele existe há muito tempo, você consegue visualizar as informações dele ou não? É um fundo que foi lançado há 2 anos atrás e não tem histórico ainda. Tem um patrimônio grande, um patrimônio pequeno? O que ele gere, né? O que está lá dentro daquele fundo imobiliário? É um fundo de papel? É um fundo de tijolo? Você consegue analisar as informações? A gestão é clara? Ela passa todas as informações para os investidores? Então a gente tem que visualizar esses fundos para a gente não acabar comprando alguma coisa ruim. Que nem eu tenho em carteira um fundo que é o HCTR11. É um fundo que eu não indico para compra nem para venda, para ninguém. É um fundo super arriscado e está passando por diversas questões. Porém, analisando todo o relatório dele, para mim faz sentido manter em carteira. Em algum momento eu posso tirar ele ou não. Vai depender de como a gestão se comportar e como a cota continuar com seu valor ali. Essa análise que a gente fez seria para o HGLG. A gente também consegue fazer uma visualização um pouco mais simples, para a gente não alongar muito aqui o vídeo, que seria de um fundo de papel. Então, voltando para a parte de busca avançada aqui do Status Invest, a gente consegue visualizar qualquer fundo que a gente quiser.
Então, você pode vir aqui no segmento e começar a montar. Ah, qual que seria uma carteira interessante para mim, né? Ou quais os fundos que eu quero analisar e estudar. Você consegue ir buscando pelo segmento dele, depois pelo seu valor de mercado, ou pelo dividend yield que você quer buscar, ou com maior desconto que você queira comprar. Lembrando, um fundo que tem um desconto muito grande pode estar passando por alguma questão. Então, é super importante você fazer toda a leitura e visualizar se ele faz sentido para você, para não acabar comprando alguma coisa e depois isso não prestar, você tem que vender. E aí você perdeu a oportunidade de comprar alguma coisa melhor. Então, faça suas análises, depois faça uma aquisição. Cuidado na hora de comprar coisa ruim, tá, pessoal? A gente também tem um exemplo aqui, que é o VRTA. Como a gente pode ver aqui, a gente consegue visualizar o histórico dele também há 5 anos, como a cota dele se comportou e como é um fundo que está caindo muito. Fazendo toda a análise, a gente consegue ter uma ideia de talvez o motivo disso estar acontecendo e se vale a pena a gente colocar em carteira ou não. Porém, esse fundo é totalmente diferente com o HGLG. Esse é um fundo de papel. O HGLG é um fundo de tijolo. Então, o que acontece? Um faz aquisições de imóvel real, físico, né? Então, aqui na minha região, está lançando diversos prédios. Será que o HGLG está em queda porque ninguém está alocando? Pô, está construindo um monte de coisa por aí. Então, não sei, a gente tem que sempre fazer a visualização. Diferente desse fundo, o VRTA, como eu informei, ele é papel. Então, a mesma coisa, a gente pode vir aqui em contábil, verificar tudo que está ocorrendo na sua parte contábil, né, financeira, verificar o portfólio. Por mais que ele seja um fundo de papel, ele está fazendo compra, né? Então, ele tem algo em carteira. Aqui a gente consegue visualizar que ele tem alguns fundos em carteira, né? E quais são os fundos. Aqui a gente também consegue visualizar os setores que ele está fazendo aquisição, né? Que ele emprestou o dinheiro dele ou comprou alguma coisa por um motivo. Então, tem todas essas informações aqui. E que nem o HGLG, a gente também consegue entrar na parte de comunicados. E aí a gente vai buscar a mesma informação, o relatório gerencial. Então, pegando o relatório gerencial dele do final do ano passado, a gente faz a mesma coisa. Visualiza. E aqui o fundo já vai informar para você o que ele é, já de início. Já fala sobre o fundo, o fator Verita, que é o VRTA, é um fundo de investimento imobiliário construído sobre a forma de condomínio fechado, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros com base imobiliária. E aí a gente já tem o público-alvo dele, o prazo de duração, né? Então não é um fundo que foi feito para estar sendo encerrado aqui 1 ou 2 anos, ele é indefinido. A taxa administrativa, quantos gestores, né? Quanto o fundo aqui cobra por ano, isso a gente não precisa pagar, tá? É descontado diretamente dentro do fundo imobiliário. Rendimentos mensais, benchmark, né? O valor que ele busca entregar. Então, o benchmark, ele sempre busca pagar e ir atrás de ter uma rentabilidade maior ou igual ao IPCA mais 6, ou seja, inflação mais 6%. Então, você está ganhando 6% real, porque se a inflação consome uma parte, 6% é o que realmente sobra. O restante seria valor nominal. Aqui o rendimento pago, né? O PL do fundo, a gestora, a escrituradora, Itaú, custodiante, e aí aqui vai ter todas as outras informações. Aqui eles também liberam para a gente poder baixar essa planilha como se fosse em Excel para conseguir visualizar de uma forma diferente, tá? Então aqui tem a nota ao longo do mês de novembro e vai ter toda a informação que nem o HGLG, mesmo sendo papel, tem que ter essas informações, né? Quanto mais claro o fundo imobiliário, melhor ele, também a gente consegue entender e decidir. Bom, esse fundo não é muito claro, eu não vou colocar ele em carteira. Esse fundo eu consigo entender e analisar todas as informações, então eu coloco em carteira. Então tem todas as informações aqui. Ele está falando que fez uma aquisição com remuneração, né, de CDI mais 5, com um montante de 10 milhões. Então, como eu informei ele, se ele está fazendo compra, o que ele está fazendo aqui? Né? Ele está emprestando dinheiro por CDI mais 5. E aí aqui tem outro que ele está emprestando dinheiro também. Então aqui a gente consegue entender tudo o que está ocorrendo e tudo que o fundo está fazendo. Descendo um pouquinho mais, a gente tem as outras informações. Então, os principais números do fundo. Quanto que ele paga por cota? Qual que é a reserva por cota? Que é isso? Essa parte é quanto que o fundo tem em caixa para fazer distribuição. Então, o fundo ele não precisa, ele tem que distribuir por lei 95%. Então, ele pode segurar uma parte aqui e ir distribuindo alguns centavos por mês para nós, né, como cotista, para ir recebendo um valor maior dependendo do mês. Caso ele reduza
sua rentabilidade num período, ele pode vir recorrer nesse saldo e nos pagar sem ter uma diferença na cota mensal, né? Quanto que iremos receber ali na parte do dividend yield. As últimas aquisições adquiridas, né? Então, ele adquiriu 10 milhões em CDI mais 5. E aí aqui a gente também tem as outras informações sobre a distribuição de rendimentos, né? Então, do ano todo, né? O valor da cota que estava sendo negociado em mercado e os meses. Então, como a gente pode ver aqui em dezembro, o valor, em novembro de 24. Então, a gente teve uma alteração aqui de mais de R$10 de desconto de um ano para o outro. Número de cotista, né? A quantidade de investidores que possuem essa cota em carteira. Distribuição por cota em real, né? Então, já pagou 75 centavos, recentemente está pagando entre 80 e 90. O dividend yield, quanto por mês ele vai te pagar aqui, você vai conseguir receber, né? Aqui também a gente vai ter um mini DRE de como está a gestão financeira e como estão as finanças dentro da empresa. Normalmente aqui ele vai mostrar para você tudo que entrou, tudo que saiu, você tem valor recorrente. Então o que seria valor recorrente? O fundo normalmente paga R$1. Em algum período ele vai te pagar R$1,50. Esses 50 centavos que ele pagou nesse momento pode ser de um não recorrente. Ele pode ter vendido um imóvel, recebido uma dívida, feito algum acordo com algum inquilino ou com alguém que pegou um empréstimo e estão pagando ele agora. Ele recebeu, ele vai pagar, vai fazer a distribuição para nós. Então, isso é um não recorrente. Não se acostume com isso. Como já diz o nome, é não recorrente. Aqui a gente consegue visualizar para onde o dinheiro foi, né? Para onde está emprestado. Então, o ativo, o código do ativo, o emissor, o setor, para onde que ele emprestou, né? O indexador. Então, o que ele emprestou aqui? Ó? Ele emprestou IPCA mais 9,50. Então, ele prestou 58 milhões, quase 59 milhões, para essa empresa, e essa empresa vai ter que honrar e fazer o pagamento até essa data de vencimento, né? Então, pode ser recebimentos mensais ou recebimento final. Então, tem que visualizar aqui como foi feito esse empréstimo. E aqui a gente tem a parte de LTV. LTV é a garantia. Porque o fundo não emprestou o dinheiro e acabou. Então, o que acontece? Quem está pegando o dinheiro vai ter que colocar uma garantia. Né? Então, ele pode ter colocado um imóvel, um galpão, alguma coisa do tipo. Então, quanto menor o LTV, melhor. Porque quer dizer que aquilo que está em garantia supre o valor emprestado. Certo? E aqui a gente consegue visualizar todos os empréstimos e as porcentagens desse empréstimo em carteira. Por um fundo de papel, eu fico mais confortável quando o fundo está bem diversificado, tem bastante dívida a receber, né? E que isso esteja até 2%. Quanto menos valor, melhor para nós, porque é menos risco em carteira. Então, como a gente pode ver aqui, tem empréstimos de 4%. Já é um empréstimo alto, né? É 4% do valor total que o fundo tem que foi emprestado para um único credor. Então, não é o mais legal, tá? Então, essa parte aqui fica bem bacana, bem pulverizado. Mas essa parte aqui fica muito acumulada, muito concentrado esse valor para uma única pessoa. Então a gente tem que ir visualizando com calma. E aí terminou aqui, vai ser a mesma coisa que o HGLG. A gente vai conseguir visualizar todas as outras informações. Então assim, o VRTA tem os títulos que ele empresta e ele também tem fundo imobiliário em carteira. Então aqui a gente consegue ver. Ele tem o Game, tem o Alzira, ele tem alguns fundos em carteira e aí quanto ele tem em carteira. Porque ele também recebe desses fundos imobiliários. Pegando esse recebimento, ele também repassa para nós, como cota mensal. Então, tudo que ele tem a receber, ele recebe e depois ele nos paga. E aí vai ter todas as informações em mídia. O legal é que o VRTA ele faz bastante live em YouTube. Então a gente consegue ir visualizando o que ocorreu, quando ocorreu, o próprio gestor também informa bastante coisa lá, e a gente consegue entender e visualizar melhor o fundo imobiliário. Nem todos os fundos é tão claro assim, tem todas essas informações, ou o gestor aparece passando essas informações para nós. Então, que nem um HGLG, a gente sempre tem que ir visualizando, beleza? E aí, assim, a gente consegue ir utilizando essa ferramenta para ir localizando os fundos imobiliários que melhor te cabe, né? Então, você monta a sua estratégia, verifica os segmentos que você quer trabalhar, quais são os fundos que você quer colocar ali em carteira e ir fazendo essas alocações. E aproveitando essa janela. A gente está em um momento que o Selic está alto, então os fundos imobiliários e algumas ações estão com muito desconto. E aí, nesse momento, a gente vai começar a fazer essas compras, vai montando a carteira. Eu sei que dá medo comprar nesse momento, mas é nesse momento que a gente começa a montar uma carteira sólida, com desconto e comprando bons ativos com preços bons. Então, hoje está mais barato a gente comprar fundo imobiliário do que ir lá e comprar um imóvel.
Então, pô, pensa, o prédio custa 100 mil, mas com fundo imobiliário, se você comprasse ali direto, é como se você estivesse pagando 80, você está ganhando desconto. Montar uma carteira estruturada com preço baixo, né? Com preço melhor, e assim a gente vai começar a criar um rendimento mensal. Isso é muito bom, galera. A gente tem que aproveitar este momento. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho denso, é um pouquinho complicado mesmo, mas a gente fazendo uma análise ali, acompanhando o vídeo devagarzinho, começar você ir pesquisar, você ir montar, você vai parar de seguir dica e você vai usar a lógica, você vai ver o relatório, você vai ver o que realmente acontece. E assim você vai comprar bons ativos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você utiliza essa ferramenta ou faz análise de forma diferente, nos diz aí embaixo na descrição para a gente entender e verificar também o que a gente pode pesquisar de forma diferente, né? E não esqueçam de curtir o canal, se inscrever para dar aquela força pra gente, beleza? Dá aquela força lá e acompanhe aqui. Eu tenho um vídeo que eu mostro a minha carteira, como eu consigo lá R$500. Todos os itens que eu tenho lá, né? Todos os fundos imobiliários, eu fiz essa pesquisa, eu fui verificando os itens que para minha estratégia serviria. E aí eu fui montando e hoje eu consigo esse valor com meta de valores muito superiores. E vamos acompanhando essa trajetória aí, beleza? E até o próximo vídeo. Bons investimentos para nós, galera!